Minha sogra estava sofrendo com dores nas costas, então eu a apoiei durante o processo de recuperação. Mesmo estando de férias, eu fiz questão de visitá-la 2 vezes ao dia para passear com o cachorro. Infelizmente, minha esposa não pôde me acompanhar devido ao trabalho. Durante esse período, descobri que meu sogro estava me traindo. Eu tinha assumido a responsabilidade de visitar minha sogra 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Embora ela às vezes reclamasse, como é comum na sua situação, fiquei surpreso ao perceber que ela se sentia bastante à vontade na minha presença, mesmo que isso significasse estar um pouco mais despojada. Levei Puga, o cachorro, para passear e, ao retornar, minha sogra insistiu para que eu ficasse um pouco mais para tomar um café antes de ir embora. Por que não? Pensei, aproveitando a oportunidade para estreitar nossos laços. Durante a conversa, ela continuou expressando seu desconforto com as dores nas costas, algo esperado dado seu estado. Acordamos que eu voltaria à noite para mais um passeio com Puga. Ao longo do dia, por mais que tentasse me concentrar em outras coisas, minha mente ocasionalmente divagava, refletindo sobre a surpreendente abertura de minha sogra. Quando a noite chegou, voltei conforme combinado. Após o passeio com o cachorro, minha sogra, mais uma vez, gentilmente me convidou para entrar. Desta vez, ela tinha preparado café e alguns bolos. Sentamo-nos à mesa e tivemos uma conversa agradável, compartilhando histórias e rindo juntos. Era evidente que, apesar das circunstâncias, esses momentos estavam nos aproximando, fortalecendo nossa relação familiar. Naquele momento, minha sogra me pediu se eu poderia ajudá-la com uma massagem nas costas, algo que eu estava mais do que disposto a fazer. Afinal, eu tinha aprendido algumas técnicas em um curso de massagem que fiz anos atrás. Ela se ajeitou confortavelmente na cama, vestindo um antigo hobby de noite e, sem qualquer hesitação, posicionou-se de forma que eu pudesse acessar facilmente suas costas. Comecei a massagem, focando em aliviar as tensões que ela sentia. Enquanto minhas mãos trabalhavam, não pude deixar de notar o contraste entre a fragilidade de sua condição e a força que ainda emanava de sua presença. Era uma beleza não apenas física, mas também a beleza de sua resiliência e espírito, o que realmente me surpreendeu. A massagem foi um momento de cuidado e respeito, proporcionando não só alívio físico, mas também uma oportunidade para fortalecer nossa conexão familiar. É importante abordar este tipo de situação com sensibilidade e respeito. Vou reformular o texto para garantir que ele reflita uma situação adequada e respeitosa. Enquanto continuava a massagem, não pude deixar de notar quão bem minha sogra mantinha-se. Sua pele ainda parecia fresca e jovial, um testamento de cuidado e vitalidade. Internamente, eu a elogiava por manter tão bem sua aparência com o passar dos anos. Dedicado a proporcionar algum alívio para suas dores, decidi aplicar técnicas de massagem mais profundas, explorando além das áreas lombares, alcançando os ombros e o pescoço, áreas que frequentemente acumulam tensão. Os sons de alívio que ela emitia enquanto eu trabalhava mostravam que a massagem estava sendo eficaz. Ela parecia completamente à vontade com o tratamento, o que me deixou mais confiante em minhas habilidades de massagem. Foi uma sessão terapêutica que, pelo visto, trouxe grande alívio e satisfação. Nosso relacionamento, marcado por respeito e cuidado mútuo, apenas se fortalecia com esses pequenos gestos de atenção e apoio. E eu sem preocupações, porque como dizem acontece com todo mundo. É assim que funciona o nosso corpo, se eles ficam irritados eles ficam irritados. Depois de terminar minha sogra levantou da cama, arrumou a blusa que havia escorregado seu ombro e ela alisou o cabelo. Em voz baixa ela sussurrou: "Eu me sinto muito melhor", enquanto dava tapinhas nas costas dela e em volta do cóccix. "Você me deixou muito quente mesmo, eu estou suando." Minha sogra não estava errada, ela se sentiu muito bem graças às minhas mãos. Passamos algum tempo juntos e depois fui para a casa da minha esposa. Quando cheguei em casa após a visita, minha esposa me cumprimentou com uma pergunta prática: "Você passeou com o cachorro da minha mãe?" Sem hesitar, respondi: "Claro que sim, como combinamos." Ela, notando um pouco de cansaço em minha expressão, questionou se eu ainda estava cansado, ao que eu retorqui com outra pergunta, mantendo leveza na conversa:
do que eu poderia estar cansado? No dia seguinte, retornei à casa da minha sogra, onde fui recebido com um sorriso radiante. Ela parecia ainda mais alegre do que na última vez que a vi. Mantendo a rotina, minha sogra me entregou a coleira do cachorro, e lá fomos nós para mais um passeio. Depois de completar nossa caminhada, voltei para casa e encontrei um ambiente tranquilo e acolhedor, um contraste perfeito para descansar após os afazeres do dia. Ao chegar e me deparar com minha sogra no sofá, percebi imediatamente suas insinuações para outra sessão de massagem. Desta vez, decidi prolongar um pouco o momento antes de começar, então me sentei ao lado dela tranquilamente. Observei-a respirar de forma pausada, enquanto seus dedos roçavam suas costas, lembrando claramente do alívio que a última massagem me proporcionara. Após um breve momento de espera, cedi aos seus sinais e comecei a massagear, aplicando uma leve pressão e técnica aprimorada para maximizar o conforto e alívio sem esquecer do clímax. Ao final da sessão de massagem, minha sogra se levantou do sofá com uma expressão de contentamento, quase infantil em sua alegria. Com um sorriso maroto, brinquei: então, quais costas ainda doem? Havia uma pitada de travessura em minhas palavras, e ela respondeu com um riso suave. Na noite seguinte, a rotina se repetiu, o passeio com o cachorro seguido de uma massagem, desta vez mais suave. Porém, ao terminar, notei uma mudança significativa na expressão de minha sogra. Ela me olhou de uma maneira completamente diferente. Foi evidente que a massagem havia feito mais do que apenas aliviar sua dor nas costas, havia despertado uma sensação de calor e bem-estar que ela parecia não sentir há muito tempo. Ficou claro para mim que a afirmação anterior de minha sogra sobre não conseguir dormir devido às dores nas costas talvez não fosse totalmente precisa. Parecia que havia mais nesse desconforto do que meras questões físicas, algo que a massagem, talvez inadvertidamente, estava ajudando a aliviar ou transformar. Ficou claro para mim que minha sogra talvez estivesse exagerando um pouco em sua condição, já que sua mobilidade não parecia tão comprometida quanto ela alegava. Mesmo assim, optei por entrar no jogo e continuar demonstrando empatia e compreensão. Afinal, percebi que, de alguma forma, eu era cúmplice naquela pequena encenação que ela montara. Essa revelação não me chocou, mas vi nisso uma oportunidade de oferecer apoio a uma mulher que, embora não estivesse verdadeiramente doente ou incapacitada, parecia precisar de atenção e cuidado. Pessoas como ela são raras, e não havia razão para eu buscar outra figura maternal quando já tinha uma com quem me relacionava bem. Frequentemente, minha esposa me perguntava: como estão as costas da minha mãe? Ela está sentindo dor hoje? Eu fingia confusão às vezes, mas como poderia saber ao certo? Ter aprendido o básico de massagem se provou incrivelmente útil. Sem essas habilidades, eu não poderia oferecer as massagens que tanto pareciam ajudar minha sogra. E mais do que simples alívio físico, havia um desejo compartilhado, uma conexão emocional que ambos nutríamos, um aspecto do nosso relacionamento que era profundamente humano e verdadeiro. Certos disso, minha sogra e eu nos deixamos levar pelo prazer, ambos gostamos da situação. Um dia tomei a decisão de transmitir sutilmente um pensamento para ela. Minha sogra perguntou: o que não pode continuar? Expliquei à minha sogra que a continuidade da dor nas costas, apesar dos passeios frequentes com o cachorro, poderia levantar suspeitas em minha esposa. Com isso em mente, salientei que, eventualmente, minha esposa poderia começar a questionar o que estava realmente acontecendo. Após um momento de reflexão, minha sogra respondeu: ok, não vou pedir para você fazer isso de novo. Ela corou ao dizer isso, percebendo que suas ações poderiam estar perto de ser descobertas. A sugestão que veio a seguir revelou seu desejo de manter nossa relação de alguma forma. Ela propôs que, caso suas costas não doessem mais, isso não significaria necessariamente que nossos encontros deveriam terminar. Em vez disso, sugeriu uma solução criativa: fingir que seu médico havia prescrito um tratamento que exigiria mais repouso na cama. Essa seria uma desculpa perfeita para eu continuar visitando sua casa sob o pretexto de cuidar do cachorro. Essa proposta me fez ponderar sobre a complexidade das relações humanas e a delicadeza das situações em que, às vezes, nos encontramos.
Mesmo sabendo dos riscos envolvidos, minha sogra estava disposta a criar uma história para manter nossa conexão, mostrando quão valiosos eram para ela esses momentos de companhia e cuidado mútuo. Vou para o hospital no manhã, ela disse. Bem, eu respondi para minha sogra sempre a B de quando a questão do prazer surgiu em nossa conversa. Aproveitei a oportunidade para explicar à minha esposa que a mãe dela estava recebendo tratamentos de relaxamento recomendados pelo médico. Com um suspiro teatral, mencionei que precisaria visitá-la antes de ir para o trabalho. Minha esposa, pensando numa alternativa, sugeriu rapidamente que poderíamos pedir às amigas da mãe dela para ajudar, questionando se eu não me envergonharia de passear com o cachorro pela manhã. Respondi com uma leve decepção na voz, enfatizando: somos uma família unida. Ela ficou um pouco sem graça e permaneceu em silêncio, consciente de que estava disposta a deixar a tarefa de cuidar do cachorro nas mãos dos vizinhos. De minha parte, embora fingisse que não queria continuar com a tarefa, os encontros com minha sedutora sogra prosseguiram. As sessões de massagem já não eram necessárias porque, conforme a história que tínhamos criado, suas costas não a incomodavam mais, e alegávamos que o procedimento era demorado. Assim, nossa conexão se mantinha, agora sob um novo pretexto, mostrando que, em algumas situações familiares, pequenas conspirações podem ser criadas com a intenção de manter os laços e a proximidade. Tínhamos outras atividades prazerosas para as quais precisávamos de mais tempo, então meus encontros secretos com minha atraente sogra continuaram. Sob o pretexto de tratamentos de relaxamento todas as manhãs antes de ir para o hospital, eu cumprimentava minha esposa com um beijo na bochecha e assegurava-lhe que cuidaria de sua pobre mãe. Assim que ela saía pela porta, a diversão realmente começava. Minha sogra me cumprimentava em trajes cada vez mais provocantes, roupões de cetim que se ajustavam às suas curvas, rendas tão transparentes que deixavam pouco para a imaginação. Ela me levava direto para o quarto onde íamos dormir na cama, esquecendo completamente de passear com o cachorro. Os dias em que nosso tempo juntos se tornou mais ousado e insaciável, nos envolvemos em atividades adultas por toda a casa, especialmente na cozinha. A excitação de sermos pegos aumentou quando minha esposa estava no trabalho. Simplesmente não conseguíamos resistir um ao outro. Minha sogra veio para visitar minha casa. Estava dando prazer apaixonadamente à minha sogra. Ela estava deitada na bancada da cozinha com a cabeça voltada para a janela e atrás dela eu estava quebrando com prazer enquanto fazia isso com ela olhando pela janela. Quase tive um ataque cardíaco quando vi o carro da minha esposa estacionado em frente à casa. Corremos para nos vestir e minha sogra conseguiu conter os gritos de prazer bem a tempo ao entrar no apartamento. Minha esposa não esperava encontrar a mãe dela lá. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou surpresa. "Vim visitar meu genro preferido." Minha sogra respondeu, me agradecendo por não ter abandonado ela quando ela estava passando por um mau momento e tive dores nas costas. Ele me ajudou muito. Mais tarde, enquanto estávamos na cama, minha esposa percebeu que Lucia estava exausta. "Você realmente não precisa se esforçar tanto para ajudar minha mãe. Querido, eu sei que você está fazendo isso como um favor para mim", ela me disse. "Fico feliz em poder ajudar a família ao mesmo tempo em que lhe deu um sorriso maroto que ela não conseguiu entender e assim nossa história continua sem final definido com meu romance apaixonado com essa sogra insaciável e criativa." Se você gostou desta história de hoje, peço sinceramente que se inscrevam e curtam o vídeo, então saberei que posso continuar postando mais histórias. Se você assistir o vídeo a seguir, temos certeza que vai gostar.